Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9. Antes de ler a palavra de Deus, vamos orar, vamos clamar a Deus para que traga iluminação ao nosso coração, a fim de que possamos ouvir a palavra dele com reverência. Santo Deus, eis-nos aqui diante da Tua presença. Nós ansiamos ouvir a Tua voz. O desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco. Nós somos indignos. Nós somos pequenos. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Perdoa o nosso pecado. Purifica o nosso coração. E traga iluminação, a Deus, ao nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra com fidelidade. Tira da nossa mente, ó Deus, qualquer distração. Tira do nosso coração, ó Deus, qualquer preocupação. Mas que nesse momento, ó Deus, seja um tempo que estejamos voltados para a Tua voz. Fala conosco. E dê-nos, ó Deus, discernimento espiritual, ó Pai, para que possamos entender a Tua palavra. Que ela encontre guarida no nosso coração e ela frutifique em nós e nos leve a uma vida santa e para que de fato nos voltemos para o Senhor com todo o nosso ser. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do dinheiro que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Querido, nessa noite nós iremos falar sobre o dispenseiro do Evangelho, os seus direitos e os seus deveres. O dispenseiro do Evangelho, os seus direitos e os seus deveres. Queridos, eu tenho pregado o Evangelho já há cerca de 20 anos. Há 20 anos eu prego. E eu me lembro aqui já em Vitória, eu já morava aqui, em uma reunião do presbitério. E aí nós estávamos discutindo nessa reunião sobre um pastor que estava passando dificuldades. Ele não tinha condições de pagar a sua família, passando por tempos difíceis. Então, só que não havia qualquer lei que obrigasse o presbitério a dar qualquer auxílio para ele. Então, não havia nenhuma obrigação legal do presbitério de ajudá-lo. E aí, naquele momento, então, vendo o sofrimento daqueles irmãos, eu me levantei para dizer, olha, de fato não há nenhuma obrigação legal, mas eu creio que é nosso dever moral, eu creio que nós devemos auxiliar esse irmão. Eu creio que nós devemos, como presbitério, cuidar desse irmão nesse momento difícil que ele tem passado. E aí eu me lembro quando um presbítero ele se levantou e ele insinuou que eu estava falando aquilo para defender a minha própria causa. Como assim? Como se eu estivesse falando para a gente ajudar aquele pastor, para que, se no futuro eu viesse a precisar, estaríamos abrindo um precedente a fim de que eu fosse auxiliado. Eu lembro que eu fiquei irado. Falei, rapaz, eu fiquei indignado e a minha vontade era falar, rapaz, ele não sabia quem eu era, ele não me conhecia, eu era novo aqui. Eu que havia deixado, na verdade, uma carreira em prol do Evangelho. Eu que, há 12 anos atrás, estava ganhando 20 salários mínimos e saí para receber R$ 1.500 para poder plantar a igreja lá em São Paulo. Chegamos a passar dificuldades em prol do Evangelho. Mas a visão daquele homem pastor, não tem problema sofrer, não tem problema, né, passar dificuldade. Mas será que o pastor tem obrigação de passar necessidade para pregar o Evangelho? Será que o dispenseiro do Evangelho, a igreja não tem nenhum compromisso moral com o sustento do pastor? É fato que muitos querem enriquecer-se com as custas da igreja. Isso deve ser condenado. Em muitas igrejas você vai ter pastores falando de dinheiro, né? E hoje, se eu estou falando aqui sobre essa questão, é porque a gente está na sequência, né? Para o pessoal que nos visita, nós temos pregado a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Na semana passada a gente viu o capítulo 8, hoje nós chegamos no capítulo 9. Mas muitos não pregam o Evangelho, eles querem, de fato, uma teologia da prosperidade. Você tem que dar dinheiro, e não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas Paulo ele vai falar dos direitos e deveres do obreiro, do dispenseiro do Evangelho. E aqui, então, quando ele lida no capítulo 9, ele está falando para uma igreja que ele plantou. Ele não está falando para qualquer um. Paulo não está falando com qualquer igreja, ele está falando para a igreja que ele começou. Ele esteve lá na segunda viagem missionária, e nessa segunda viagem missionária ele passa 18 meses em Corinto, e ele inicia essa igreja lá debaixo de muita dificuldade. Quando Paulo começa e planta a igreja em Corinto, ele não foi sustentado, pelo contrário, ao longo de todo aquele tempo, ele estava trabalhando, ele fazia tendas durante o dia para poder anunciar o Evangelho para aqueles irmãos durante a noite. Ele estava se dedicando e se gastando pelo Evangelho. E agora ele escreve para uma igreja que não o sustenta, que não está enviando recursos para Paulo. Outras igrejas o faziam, mas agora ele está ensinando essa igreja. E veja, quando ele ensina a igreja, ele está falando, eu não estou querendo receber dinheiro de vocês não, pelo contrário, eu nunca recebi e não abro mão desse meu direito de não receber. Não é porque ele não tinha direito, ele tinha direito, mas ele dizia, mas eu não quero. Isso para mim é minha glória, eu não pretendo recebê-lo, mas é direito, mas vocês não devem fazer isso com outros, vocês devem de fato cuidar deles. E aí, então, em primeiro lugar, dos versos de 1 a 15, Paulo vai falar sobre o dever de cuidar do dispenseiro do Evangelho. A igreja tem o dever de cuidar do dispenseiro do Evangelho, os direitos desse dispenseiro. E Paulo usa alguns argumentos. Em primeiro lugar, ele usa 4 pontos aqui. Em primeiro lugar, ele vai falar do seu chamado para o apostolado e como, de fato, os apóstolos eles deveriam viver do Evangelho.
Em segundo lugar, ele vai falar da lei do Senhor, e a própria lei é quem vai dizer que o dispenseiro deve viver do Evangelho. E, em terceiro lugar, ele vai falar do ensino de Jesus. 3 coisas, na verdade. Em terceiro lugar, ele vai falar do próprio ensino do Senhor Jesus, que o próprio Cristo ensinou que o dispenseiro deveria viver do Evangelho. Em primeiro lugar, então, ele vai defender o seu apostolado. O que ele vai dizer? Não sou livre, não sou apóstolo. E aí, quando ele fala, não sou apóstolo, ele está dizendo, eu sou enviado pelo Senhor Jesus, e aqui ele dá credenciais do apostolado. Quais são essas? Não viu o Senhor Jesus, nosso Senhor, porque o apóstolo necessariamente tinha que ter visto o Senhor Jesus ressurreto. Não existe apóstolo que não foi comissionado por Cristo, e que não seja testemunha ocular da ressurreição. Ou seja, se alguém hoje diz, eu sou apóstolo, se eu virar aqui amanhã e falar assim, eu sou apóstolo, para eu ser apóstolo, eu tenho que ter sido chamado pelo próprio Cristo. Em segundo lugar, eu tenho que ser testemunha ocular da ressurreição. Em terceiro lugar, eu tenho que ter sido ensinado por Jesus, por mais ninguém. E Paulo, ele foi comissionado por Cristo, ele foi chamado pelo próprio Cristo, ele foi ensinado pelo próprio Cristo. E é isso que ele afirma aqui. E mais do que isso, ele vai dizer que a igreja de Corinto era fruto do seu trabalho. Ele vai dizer, vocês são o resultado e o selo do meu apostolado. Ao olhar para vocês, vocês podem perceber que eu sou homem de Deus. E que sim, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, plantar igrejas. E é isso que eu tenho feito. Ou não sou apóstolo? Vocês são prova disso. E aí ele vai dizer dos outros apóstolos. Ele vai dizer, mais do que isso, não é só eu que tenho direito de sustento, mas também eu teria direito a ter uma esposa para me acompanhar, ou seja, alimentar minha família, não apenas eu, mas minha família. Mas Paulo era solteiro, ou seja, o sustento de Paulo era menor ainda, era mais barato, né? Vamos dizer assim, cuidar de Paulo, porque Paulo era só, Paulo não tinha família. Mas quem tinha família? Ele vai dizer, não podemos nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, assim como fazem os demais apóstolos, ou seja, ele está falando dos 12. Então ele está falando possivelmente de Filipe, ele está falando possivelmente de Mateus, ele está falando possivelmente de João. E aí ele vai dizer como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, ou seja, além dos 12, nós estamos falando de alguns irmãos do Senhor que estavam na liderança da igreja, como Tiago e Judas. Então Tiago, que não era um dos 12, mas era líder da igreja em Jerusalém, também tinha uma irmã, uma esposa, a irmã na fé, que acompanhava e que era sustentada pela obra. E Cefas e Pedro já era casado no ministério de Jesus. Quando Jesus chama Pedro, ele já era casado. Então ele já tinha uma esposa e agora ele vai dizer, nós não devemos receber esse sustento, porque a igreja de Corinto estava mal acostumada. Para que sustentar? Não precisa. Ele está dizendo, não. Vocês, de fato, devem entender que o dispenseiro do Evangelho tem que cuidar da igreja, mas a igreja tem que cuidar do dispenseiro do Evangelho. Esse é o ensino e o princípio que ele está ensinando. Em segundo lugar, ele vai citar a lei de Moisés. E a lei de Moisés, ele vai dizer, ele vai citar aqui Deuteronômio 25:4, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, na hora que o boi está trabalhando, você não pode privá-lo de comer daquilo que ele está fazendo. E aí Paulo vai dizer, Deus está ensinando com relação ao animal, que deve ser recompensado quando ele trabalha, ou a preocupação do Senhor é para conosco? E aí ele vai usar algumas figuras aqui para nós, metáforas para mostrar esse ministro cristão, né? Como um soldado, como um agricultor, como um pastor. Ele vai dizer, o soldado vai à guerra às suas próprias custas? Ou quando ele vai para a batalha, ele é cuidado? Então, quando o soldado vai para a batalha, ele fica preocupado com o sustento, ou ele está preocupado em guerrear? O agricultor, quando ele vai trabalhar, ele não vai participar do alimento que ele está cultivando? E o pastor que cuida do rebanho, ele não vai se alimentar do leite desse rebanho? Daquilo que o rebanho produz? Então, sim, ele deve fazê-lo, assim como o boi, ele não deve ter a boca atada, também o ministro do Senhor, ele deve sim receber do sustento da parte do Evangelho. E mais do que isso, o argumento que ele usa é, se nós estamos semeando coisas espirituais, é muito colher coisas materiais? O que é mais importante? O espiritual ou o material?
Tem muita gente que pensa que o material é mais importante. O material vale nada. O material, qualquer um consegue. E o espiritual? E a salvação da vossa alma? E a libertação? E o agir do Espírito que Deus tem feito? Né? Então, por fim, em terceiro lugar, ele vai usar o ensino de Jesus, citando Mateus capítulo 10, verso 10 e Lucas 7, que digno é o trabalhador do seu salário. O que ele está dizendo? E posteriormente Paulo vai trabalhar isso. Digno de dupla honra é aquele que trabalha e se dedica em prol do ministério. Né? E dupla honra ali, de fato, é de remuneração dobrada. Então ele está dizendo, vocês devem se preocupar em cuidar do dispenseiro do evangelho. Queridos, como igreja, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar de forma prática, de que a gente não deve só receber. Eu não tenho que pensar só em receber, eu tenho que pensar em abençoar. A Bíblia diz, melhor é dado que receber. Né? E para mim, não estou falando aqui por minha conta, não. Né? Porque vocês precisam me remunerar melhor. Né? Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando que, como igreja, nós precisamos ser generosos para com aqueles que nos abençoam. Nós precisamos ser generosos para com aqueles que nos servem. A gente precisa ter um coração generoso, não tem um coração avarento para com seu irmão, não, querido. Não tem um coração avarento para com aquele que está servindo, não, sabe? Para com o diácono na igreja, para com as pessoas que estão aqui cantando, para com aquele que está servindo ali na porta, sabe? A gente precisa, como igreja do Senhor Jesus, ter um coração generoso para abençoar os nossos irmãos. E, obviamente, também os nossos pastores, os nossos presbíteros, aqueles que estão se esmerando. Eu me lembro uma certa vez que o irmão ele foi na reunião do conselho. E a reunião do conselho, então, tinha um lanche lá. Essa reunião era de terça-noite. E aí já era 9 horas, 10 horas da noite. E aí tinha um lanche lá, esse sanduíche metro, né, que chama. Aí estava lá o sanduíche. E aí esse irmão, muito crítico com o conselho da igreja, com relação à questão de como que os recursos eram administrados, e aí ele foi lá conversar no conselho, e aí, em determinada altura, ele questionou sobre aquele lanche. Ele falou assim, e esse lanche aqui, por exemplo, como que pode, com o dízimo da viúva, com o dinheiro da viúva, ficar usando o dinheiro da viúva que é colocado no gasofilácio para poder ter um lanche desse aqui para vocês, os presbíteros, os pastores estavam ali reunidos. E aí todos os presbíteros ficaram meio constrangidos assim, os pastores em silêncio. Eu olhei para aquele irmão e falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fulano de tal, presbítero fulano de tal, o irmão... Quando foi a última vez que o irmão comeu hoje? Foi meio-dia. Já era 10 da noite. Então o irmão veio direto do trabalho para cá, ele falou, vim. Falei, o irmão está aqui agora servindo a igreja, sendo instrumento de Deus aqui para tomar decisões no conselho, a fim de que a igreja possa ser edificada. Eu me dirigi àquele irmão e falei, meu irmão, não seja mesquinho, não. Porque esses homens aqui estão aqui servindo a igreja. Esses homens aqui estão sendo instrumento de Deus para a edificação do povo de Deus. Você está sendo mesquinho com um lanche para eles? Você só pode estar de brincadeira. Não seja avarento com homens de Deus, com servos do Senhor, não. Queira honrá-los, queira abençoá-los. Porque esses homens que estão se dedicando e são homens de Deus, são dignos de receber honra. Então esse lanche aqui nós não tinha lá caviar, né? Patê de fígado de ganso. Era um lanche lá de presunto, né? Um lanche normal, não era... Não, o dinheiro aqui não está sendo... Ninguém está esbanjando, né? Passar fim de semana em Dubai, não. Nós estamos falando de um lanche. Não seja mesquinho, não. Nós precisamos, queridos, de fato honrar. Mas a segunda parte, eu quero me deter mais nela, Paulo vai trabalhar sobre, de fato, o dispenseiro do evangelho que tem o dever, né? Os direitos, de fato, ele deve ser abençoado, ele deve ser honrado, ele deve ser sustentado, ele deve ser cuidado, pastoreado pelo povo de Deus. Mas, em segundo lugar, ele tem o dever de anunciar o evangelho, e isso se aplica a cada um de nós.
A partir do verso 16, então, Paulo vai dizer isso. O verso 16 eu quero incentivar que você o decore. Esse versículo eu tenho decorado ele já há muitos anos. Né? No primeiro acampamento que eu vim aqui na primeira igreja presbiteriana de Vitória, eu falei para o povo decorar. Né? Então, 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Sobre mim pesa essa obrigação, ai de mim se eu não pregar. É minha obrigação, eu não posso simplesmente me negar a pregar o evangelho. Eu não posso cobrar por isso, eu não posso requerer qualquer coisa para anunciar o evangelho, para levar Cristo, para levar o evangelho. De modo que o dispenseiro do evangelho, e a palavra do evangelho, Paulo, ele usa essa linguagem aqui, o dispenseiro, a palavra oikonomos, no grego, quer dizer aquele que detém a lei da casa. Oikos no grego é casa, nomos, lei. Então é aquele que administra a dispensa da casa, por isso é traduzido literalmente por despenseiro. Então, esse despenseiro do evangelho, verso 17, ele vai dizer isso. Então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada, esse despenseiro do evangelho, ele tem a obrigação de pregar o evangelho. Quem é o despenseiro do evangelho aqui? É só Paulo? É só o pastor? Não. Que deve viver do evangelho é aquele que vai se dedicar integralmente a isso. Então, quem se dedica integralmente à pregação do evangelho, deve viver do evangelho. Mas o anúncio do evangelho não é só para quem quem vive integralmente do evangelho. O anúncio do evangelho é para todo crente. Isso é uma ordem do Senhor Jesus, de modo que todos nós somos dispenseiros do evangelho. De modo que todos nós somos chamados a ter essa mesma atitude de Paulo, de anunciar o evangelho e entender que sobre mim pesa essa obrigação. Sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim. Eu me lembro, queridos, há alguns anos atrás, eu e Marina fomos visitar meus pais lá em Ipatinga, em Minas Gerais, quando eles ainda moravam lá. E eu me lembro que domingo de manhã eu preguei na igreja lá, na igreja presbiteriana do Bom Retiro, lá em Ipatinga. E eu estava muito cansado, e a gente ia voltar para casa, eu acho que no fim da tarde daquele domingo. Eu estava cansado, eu queria descansar, eu queria ir para casa, mas minha tia estava doente. E eu queria visitá-la, eu queria ir lá para poder pregar de Cristo para ela. Ela não conhecia o Senhor Jesus, né? Ela, durante toda a sua vida, havia se dedicado ao espiritismo. E eu me lembro que eu estava cansado, eu falei, acho que eu vou para casa, quando eu voltar aqui, na próxima vez que eu voltar aqui, eu morava em São Paulo, a próxima vez que eu voltar aqui, eu vou lá e prego para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrei que eu sou devedor, e eu falei, eu não posso fazer isso, eu preciso ir lá pregar para ela. Ai de mim se eu não pregar. E aí, então, peguei Marina, a gente foi para lá, junto com minha mãe, e aí cheguei lá para conversar com minha tia e sentei com ela. Falei, tia, você precisa mudar de vida. Senhora, tudo que a senhora acredita hoje é algo que de fato não vai salvar a senhora. Toda essa doutrina e esse pensamento não vai trazer salvação para a senhora. Bem como não trouxe, e nem vai trazer paz e nem vida para a senhora. Mas eu vim aqui para falar para a senhora que a senhora precisa se arrepender dos seus pecados. A senhora precisa crer no Senhor Jesus e a senhora vai ser salva. Se a senhora crer no Senhor Jesus, se a senhora entregar a sua vida a Cristo, se a senhora se arrepender dos seus pecados, Deus pode mudar a sua história, Deus pode salvar você. E a minha tia, então, ela começou a chorar. E ela entregou a vida dela a Jesus. Ela orou ali comigo. E a gente foi embora, e fui embora para São Paulo. Passou algum tempo. Eu voltei a Ipatinga, alguns meses depois. E quando eu voltei a Ipatinga, alguns meses depois, eu já não podia mais conversar com a minha tia, que ela estava em coma no hospital. E dali ela não saiu mais, dali ela faleceu. Então a última conversa que eu tive com ela foi aquela. Se anunciou o evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar. Eu não posso me furtar de pregar o evangelho. Eu devo anunciá-lo.
E esse evangelho é que traz transformação. Esse evangelho que é oferecido de graça é que muda histórias. É isso que Paulo está dizendo. E o desejo do meu coração não é por lucro. Eu não estou nem um pouco preocupado em receber qualquer lucro antes, ou qualquer glória. Eu não quero ser exaltado, mas eu preciso anunciar esse evangelho que transforma vidas. E Paulo diz, e eu tenho feito de tudo pelo evangelho. Tudo faço por causa do evangelho. O que ele vai dizer, sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, eu fiz-me servo de todos. Ele diz, para com judeus eu me fiz como se eu estivesse debaixo da lei. Para com aqueles que são libertos, que não se sentem debaixo da lei, eu preguei para eles como se eu não estivesse debaixo da lei, mas eu não estou sem lei. Pelo contrário, eu fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Tudo faço por causa do evangelho. Então, queridos, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo aqui que ele doura a pílula. Ele fala assim, não, porque o evangelho, às vezes é muito difícil ser aceito. Então, você precisa de dar uma melhoradinha nele. Quando você vai pregar para uma pessoa, então o que você faz? Você vai tentar atraí-la. Então, vamos pregar para jovens, vamos botar um jogo de luz, vamos diminuir aqui a luz, vamos pregar aqui para a sociedade pós-moderna, vamos botar uma parede preta. Pastor, terno e gravata, não comunica bem, pastor. Se o senhor botar, né, uma camisa um pouco mais, né, mais jovial, se o senhor, esse negócio de ficar pregando Bíblia, pecado, inferno, isso passou, pastor. O senhor precisa falar de amor só, fala de amor, de graça, pecado não, inferno não. Paulo não está dizendo isso, queridos. Ele não está dizendo que a mensagem tem que ser mudada. Ele está dizendo que a metodologia ou a forma que ele se aproxima, a ponte que ele cria, é de fato para conseguir comunicar melhor o conteúdo exato do evangelho. Por exemplo, quando Paulo vai pregar para judeus, ele usa a lei. Ele chega para judeus, por exemplo, o que ele faz? Ele já vai direto para a sinagoga e ele começa a anunciar desde Abraão. Ele começa a anunciar desde as promessas feitas. Ele vai dizer que esse Deus que prometeu a Abraão, que nele seriam benditos todas as famílias da terra, o Deus que prometeu a Davi que o filho dele se assentaria no trono para todo sempre. E ele começa então a expor desde o Antigo Testamento até chegar no Senhor Jesus, e os judeus entendem, eles falam assim, ele é o Messias prometido. Mas e o que não é judeu? E aí Paulo chega para o judeu falando assim, não precisa de circuncisão não. Ele chega para o judeu falando assim, comendo carne de porco, fala assim, vem cá, vamos comer uma costela aqui nós. Uma costela do Outback, é boa demais. Vou experimentar comigo. É isso que ele faz com o judeu? Não, ele não escandaliza o judeu. Ele chega perto do judeu sem comer carne de porco, apesar dele entender que todos os alimentos eram puros. Mas ele não escandaliza para não afastá-lo. O objetivo dele é anunciar o evangelho, para que esse homem possa ser alcançado. Na nossa sociedade hoje, muitas vezes a gente se aproxima só simplesmente condenando o pecado. E, querido, nós devemos condenar pecados. Nós somos chamados a condenar todos os pecados. Mas nós somos chamados a anunciar Cristo da melhor maneira. Eu me lembro que eu estava num ferry boat, estava indo da Inglaterra para a França, algum tempo atrás, e aí eu estava com um grupo de muçulmanos. E eles eram meus amigos lá, eu fiz amizade com eles. E aí eu estava nessa viagem conversando com eles. E aí eu comecei a falar de Bíblia com eles, querendo falar de Jesus, né? E aí o que eu fiz para poder pregar para eles? Eu comecei então a falar assim, comecei a falar sobre Abraão, porque eles conhecem Abraão, né? Eles são filhos de Abraão também. E aí então eu parti de Abraão para poder chegar lá em Jesus. Mas eu entrei nessa disputa entre judeu e muçulmano de jeito nenhum. Não, eu preciso anunciar Cristo para eles, eles precisam crer em Cristo. E ele então pregando para aqueles homens, anunciando, né? O próprio Alcorão fala de Jesus. Então você pode usar como ponte, por exemplo, dizer, olha, o Alcorão diz que Jesus teve um nascimento virginal, que ele não tem pai. E aí o Alcorão diz que, na verdade, Jesus é filho de Maria, ele operou milagres, mas ele não é Deus. E aí você vai dizer, mas o Alcorão diz que ele é o Logos divino. O Alcorão diz que ele é a palavra de Deus.
Como pode a palavra de Deus, que criou todas as coisas? Então, em Gênesis vai dizer que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. O Corão também diz isso. Então, se Deus criou todas as coisas por sua palavra, e Jesus é a palavra de Deus, como pode a palavra criadora de Deus ser criatura? Ele é o Filho de Deus. Então, você pode anunciar Jesus. Esse evangelho que Paulo anuncia, e ele se faz de fraco para ganhar os fracos, ele se faz de como debaixo do regime da lei para ganhar esses que estavam debaixo da lei, ele utiliza de tudo para alcançar o máximo possível. Queridos, na nossa igreja, o que nós temos procurado fazer? Fazer de tudo para alcançar esse evangelho que muda vidas. Nós temos o livreto Caminho da Esperança, que é justamente esse instrumento para anunciar o evangelho, para entender que nós somos devedores, para entender que sobre nós pesa essa obrigação. Ai de nós, sabe o que é ai? Ai de mim, sabe o que é? O ai quer dizer que eu estou debaixo de maldição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, eu preciso entender que eu sou devedor e eu devo anunciar, e eu devo pregar esse evangelho que transforma vidas. E quando nós o fazemos, e quando nós sentamos, nós começamos a ver o poder do evangelho transformar vidas, famílias, pessoas. Queridos, nós temos aqui pessoas que já estão sendo transformadas, impactadas pelo poder do evangelho, porque não foi furtado o evangelho delas. Há pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Queridos, nós temos aqui nossa irmã Márcia, que decidiu levar o evangelho lá na casa do nosso irmão Williams e Sara, determinado dia. Nós temos aqui o Williams e Sara sentados aqui na igreja, porque o evangelho chegou na casa deles. Renatinho, Lara, gente alcançada pelo poder do evangelho. Eu comecei lá a estudar o Caminho da Esperança com eles. Chegou no 5º capítulo, eles entregaram a vida para Jesus, falaram assim, nós queremos Cristo, nós vamos tudo para o inferno. Eles falaram assim, nós vamos para o inferno. Eu falei, vocês vão para onde? Nós vamos para o céu. Eu falei assim, vocês conhecem 10 mandamentos? Conhecemos. Ixi, já quebrei. Vocês vão para onde? Nós vamos para o inferno. Eu falei, e agora, pastor? Eu falei, agora eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês. Jesus pagou pelos pecados de vocês. Eles falam assim, nós queremos Jesus, nós cremos em Cristo. Jesus salvou eles foram batizados tem quantos meses, queridos? Foi julho, né? Julho. Agosto, setembro. Outubro. Louvado seja Deus. Aí o evangelho chegou na casa deles. Quem que morava com ele? Que mora com eles? A Fátima. Eu ia lá para estudar a Bíblia com eles nesse tempo. Acho que eu comecei lá no início do ano, né? A Fátima corria. A Fátima não queria ouvir, não. Ela não ia. Ela ficava lá no quarto dela. Eu chegava lá e falei, Fátima, se quiser... Não. Vai lá na igreja, Fátima. Não queria vir na igreja também, não. Mas Deus alcançou Fátima. O evangelho chegou lá. Estava depressiva, dentro do quarto. Creu em Cristo. Foi alcançada pela graça. Aceitou Jesus. Está aqui, caminhando para ser batizada. Comecei a fazer o caminho da esperança com ela. Para ser batizada daqui a pouco, se Deus quiser. Queridos, o evangelho alcançando vidas. O evangelho mudando histórias. E muitos outros aqui. Poderia contar a história de alguns outros aqui. O que Deus tem feito na vida de vocês. Isso porque alguém não se furtou a anunciar o evangelho. Só que tem gente que você pode alcançar, sabe? Deus pode usar a sua vida para poder salvar alguém. Se anunciou o evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nós somos chamados a ser esses despenseiros do evangelho. E, queridos, nós temos o livreto Caminho da Esperança. A gente pode fazer isso com as pessoas ao nosso redor, anunciar Cristo a elas. Vamos estudar a Bíblia junto, querido. Esse é meu desejo para a Igreja Esperança. A igreja, de fato, tem crescido. Deus nos tem abençoado. Deus tem operado aqui no meio da gente. Deus tem feito coisas grandes. Eu tenho visto isso aqui. Eu tenho visto o poder de Deus operar no nosso meio. Mas meu desejo é que não fique aqui, é que expanda, que você seja esse instrumento por onde quer que você vá. E Paulo continua, eu quero finalizar, ele utiliza algumas figuras.
Ele vai dizer, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, corri de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo utiliza que a vida cristã é um campo de batalha, não é uma colônia de férias. Ele vai dizer que nós estamos nessa batalha, e essa luta não tem trégua. Nós estamos nessa batalha. E para alcançar vitória nessa jornada, exige de nós disciplina, exige de nós, de fato, estarmos preparados. E eu tenho pensado sobre isso, queridos, porque o Senhor Jesus está voltando. Está próximo à vinda dele. Nós temos visto sinais. O Senhor Jesus disse: aprenda a figueira. Porque quando surge o seu fruto, a sua folhagem, você sabe que está próximo o verão. O que ele está dizendo? Quando você vê os sinais, você percebe que está chegando algo. Quando você vê os sinais da vinda, você sabe que Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. A perseguição está se intensificando. A gente está preparado? Estamos nós preparados, querido? Hoje à tarde eu fui receber uma ligação. Pastor, vem cá que eu preciso do senhor para poder expulsar um demônio. Eu estava deitado na cama, eu ia dormir para poder vir para o culto. Mas eu não posso me furtar de levar o evangelho que traz libertação. Mas ao mesmo tempo que eu levantei para ele, eu falei: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que eu não estou em jejum, não. Comecei o jejum na hora. Falei: eu preciso. E aí eu estava conversando com a minha esposa depois, a gente precisa estar mais santo, a gente precisa estar mais consagrado, a gente precisa buscar mais Deus. E aí eu estava conversando com ela, eu falei: eu preciso ter mais discernimento espiritual, eu preciso ter mais visão espiritual. A gente acha que não está em batalha espiritual, não, mas nós estamos. E o diabo está se levantando, ele está vindo, ele está presente. E ele está oprimindo, e tem gente sofrendo, e nós precisamos avançar, a gente não pode retroceder, nós temos que avançar para libertar os cativos, para levar o evangelho, para levar Cristo. Nós temos a autoridade do nome de Jesus, e quando anuncia Cristo, traz libertação. E quando as pessoas creem no Senhor Jesus, entregam a vida do Senhor Jesus, há completa libertação. Eu lembro lá em Diadema, quando eu recebi uma ex-mãe de santo, ela era mãe de santo, aí ela creu no Senhor Jesus, ela começou a ir para a igreja. Eu falei: rapaz, essa mulher vai me dar trabalho. Foi na hora que eu pôr a mão na cabeça dela que eu vou passar os 3 dias aqui orando, porque imagina, né? E ela foi. Eu falei: vamos estudar a Bíblia. E aí eu falei assim: querida, eu vou orar aqui pela senhora? Posso? Posso pôr a mão na sua cabeça? Olha. Pode ser, né? Não sei, a senhora está vindo. Mas botei a mão na cabeça dela, não aconteceu nada. Falei: estava liberta já. Já tinha crido no Senhor Jesus, já estava na igreja, fui batizada. Né? Então, quando o poder do Evangelho, quando o Evangelho é anunciado, pessoas são libertas, salvas. Nós podemos perceber isso, o reino avançando, e a gente deve ser como esse atleta que está lutando. Você acha que o atleta vai para a luta sem preparar, querido? Para dar o queixo dele lá, para tomar uma pancada? Ou o corredor, ele vai para a corrida de qualquer maneira? Paulo está dizendo: eu não sou como alguém que corre sem meta, ou não sou como alguém que está desferindo murros no ar. Pelo contrário, eu estou prosseguindo para o alvo. E é o que Paulo diz: assim eu mesmo esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Querido, isso me faz o coração tremer. Eu tremo quando eu leio esse versículo de 1 Coríntios 9, 27. Ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo. Nós estamos falando de Paulo. Não, o Daniel não. Daniel é Paulo. Paulo está dizendo: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Você tem noção, querido, de que nessa jornada nós somos chamados a viver uma vida santa, nós somos chamados a, de fato, a não ser desqualificados? E, queridos, é isso que eu tenho pensado.
Porque eu tenho pregado o evangelho. Mas eu preciso de mais vida com Deus, mais santidade, eu preciso de mais de Deus. Eu preciso de esmurrar o meu corpo. O que é isso? O que é esmurrar o corpo? Agora nós vamos ser adeptos da automutilação, né? Vamos arrumar um chicote aí e começar a bater nas costas, é isso? Não. Diz respeito a matar minha carne. Eu preciso matar minha carne. O Senhor Deus operou grande libertação hoje lá à tarde. E aí, saindo de lá, eu comecei a orar e clamando a Deus. Por ver minha pequenez, eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu tão pequeno, tão miserável, o Senhor faz coisas grandes. Ao mesmo tempo que, quando nós pregamos, e as pessoas às vezes ouvem uma pregação e falam, nossa, que pregação. Eu falo assim, quão pequenos nós somos, quão miseráveis nós somos. E nós precisamos matar a nossa carne. E matar a carne é por meio do jejum, querido. Às vezes a gente está aqui, aflito, por conta das eleições de domingo, por conta da situação do nosso país, por conta das dificuldades ao nosso redor, de problemas na nossa família. Mas a gente não dobra o joelho, não ora uma hora de joelho buscando a Deus, a gente não passa algumas horas em jejum. Não é possível que a gente, como crente, não tenha a prática de jejuar. Não é possível. Não é possível você, como crente, não ter a prática de ler Bíblia ler mais tempo. Então, ler Bíblia, nós precisamos matar a carne. Ler Bíblia significa, não, mas eu não tenho, você não consegue? Não é possível. Não é possível que você não consegue ouvir a voz de Deus e dedicar mais a conhecer a palavra de Deus e praticar essa palavra. Como assim que você não vai anunciar o evangelho às pessoas que estão ao seu redor? Como que você não vai jejuar para ter mais fome do Senhor, sabe? Não é jejuar, vou jejuar por tal coisa, por tal coisa. Não precisa de jejuar por coisa nenhuma não, querido. Jejua porque você precisa mais de Deus, você precisa matar a sua carne, você precisa mais do Senhor. É isso que Paulo está dizendo, eu esmurro meu corpo, eu reduzo meu corpo à escravidão, porque para que eu não venha a ser desqualificado, para que eu complete a carreira. Não se trata de começar a carreira, se trata de completá-la, querido. E eu tenho muito temor e tremor para falar isso aqui. Porque eu comecei, não terminei não. E eu conheço pastores que começaram bem, mas eles não terminaram não. Eu conheço gente que foi pastor, pregador na Rede Globo, mas que naufragou na fé. E eu tremo. Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda para que eu não venha a ser desqualificado. Para que eu complete a carreira. Para que eu guarde a fé. Para que eu consiga terminar essa jornada. Para que eu honre o Senhor naquele dia, possa ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como é que você está nessa jornada, querido? Como é que você está nessa jornada? Nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar a Deus.